queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder voltar à Igreja Ação Evangélica aqui do Presidente Médici para servir-los com a palavra de Deus. Nós vamos pensar hoje à noite acerca de um tema que é muito especial, a conduta de homens que se parecem com o Senhor Jesus, e para tanto eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos caminhar por essa epístola hoje à noite de uma maneira breve, procurando fazer algumas aplicações. E se o Senhor permitir, irmãos, nós vamos procurar pensar a nossa conduta, tendo como base 3 premissas, a meu ver, fundamentais. Como nós precisamos funcionar na qualidade de sacerdotes, como nós precisamos funcionar na qualidade de maridos e como nós precisamos funcionar na qualidade de orientadores para os nossos filhos. Eu quero acreditar que a grande maioria dos queridos irmãos que aqui se encontram já são homens casados, possuem as suas respectivas famílias, alguns irmãos já possuem filhos, aqueles outros que porventura ainda se encontram solteiros, né? Eu creio que fazem planos de um dia se casar, mas em linhas gerais, irmãos, a palavra de Deus ela pode ser aplicada aos nossos corações, levando em consideração as necessidades peculiares da nossa vida. Mesmo você jovem, solteiro, que se encontra aqui hoje à noite, seguramente Deus terá algo a ensinar ao seu coração, no nome de Jesus. Amém? Então, com nossas Bíblias abertas, eu gostaria que os irmãos permanecessem assim. Nós já recebemos uma palavra de oração e agora vamos pensar um pouco, irmãos, na palavra de Deus. O primeiro conselho, irmãos, para a nossa meditação hoje à noite. Quando nós pensamos acerca da nossa conduta com Deus, algo que deve ser óbvio a todos nós é que, para que nós tenhamos sucesso em tudo mais que viermos fazer para a glória de Deus, a princípio nós precisamos assegurar a nossa própria salvação. Em primeiro lugar, nós precisamos nos preocupar com a nossa própria alma. Quando nós estamos estudando algo, sobretudo na área de primeiros socorros, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos, a princípio, preservar a nossa própria vida para que tenhamos condições, para que possamos reunir condições de ajudar a quem quer que seja. Quando nós estamos viajando em uma aeronave e aquela aeronave passa por problemas, a orientação que o funcionário daquela empresa nos dá é de que se porventura as máscaras de oxigênio vierem a cair, que nós venhamos a colocar primeiro em nós e depois naquelas pessoas que estão ali próximas a nós, porque se nós, irmãos, desfalecermos sem ar, não teremos condições de ajudar quem quer que seja. Eu quero fazer uma aplicação com relação à nossa própria saúde espiritual. De nada adianta, irmãos, eu trazer uma miscelânea de conselhos de como vocês podem melhorar na qualidade de sacerdotes, na qualidade de maridos, na qualidade de orientadores para os seus filhos, se vocês não tiverem as suas almas preciosas asseguradas. Portanto, a meu ver, esse deve ser o nosso principal objetivo enquanto homens de Deus, assegurarmos a nossa própria salvação. Até porque a primeira e grande necessidade do homem é o Evangelho. Tudo que o homem vier a possuir será resultado do Evangelho em sua vida. E tudo mais que ele conseguir sem a intervenção do Evangelho, não passará de palha, que é levada pelo vento. Isso porque se a nossa própria alma não estiver a salvo, nós não teremos condições de fazer absolutamente nada. Portanto, essa é a primeira premissa. Nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus. Se porventura há qualquer irmão precioso aqui que ainda não foi alcançado pela mensagem da cruz ensanguentada de Jesus, se você ainda não realinhou o seu relacionamento com Deus, meu irmão, esse é o primeiro aspecto com o qual você deve se preocupar. Busque a presença do Senhor, entregue-se a Ele, peça orientação para a sua vida, para a sua família e para tudo mais que você vier a fazer. Porque sem o poder maravilhoso do Evangelho, você permanecerá morto em seus delitos e pecados. Então agora nós olhamos para a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. A meu ver, quando nós estamos estudando esse documento precioso, nós aprendemos que saímos daquilo que chamamos de depravação total do homem, é o nosso estado de alienação para com Deus, quando não temos um relacionamento com Ele. E uma vez que Paulo nos fala acerca do Evangelho e do seu poder maravilhoso de transformação, ele começa a pressupor que uma vez salvos, agora nós reunimos condições de recebermos responsabilidades, tanto no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, tanto no que diz respeito ao nosso relacionamento para com o próximo. Então nós temos os dons e talentos e os dons ministeriais de serviço.
Portanto, nós vamos caminhar nessa epístola seguindo a linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Ele primeiro começa dizendo que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então perceba, Paulo não começa dizendo e Deus escolheu uns para apóstolos e evangelistas e pastores e mestres. Não, Paulo começa dizendo, você está morto em seus delitos e pecados, meu irmão. Você precisa de salvação. Esse é o primeiro ponto. E é o que nós observamos no capítulo 2. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora perceba, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Foi Deus quem nos amou antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. De modo que apenas o Senhor pode nos retirar do estado de morte no qual nós nos encontramos sem estarmos na presença dele, o estado de morte no qual se encontra a nossa alma alienada do Senhor, e nos garantir um lugar de honra na glória do porvir. O apóstolo Pedro, por meio das palavras de Lucas, escrevendo o livro de Atos, nos diz algo que é maravilhoso quanto a isso. Atos capítulo 4, versículo 12. Eu vou citar para os irmãos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Em resumo, irmãos, você quer servir bem na qualidade de sacerdote no seu lar? Você quer reunir condições e no grande e glorioso dia, quando nós estivermos perante o trono branco do nosso Deus Todo-Poderoso, apresentar a sua esposa como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito? Você quer que os seus filhos honrem a você, e nós vamos aprender o que significa honrar, estimar, ter em consideração, caminhar nas suas pisadas, de uma maneira correta. Você, a princípio, meu irmão, precisa salvar a sua própria alma. Isso é urgente, porque uma vez salvo, o Senhor Deus nos concederá as ferramentas necessárias à manutenção do nosso sacerdócio. Porque se diz que o homem é o sacerdote do lar. Até o querido irmão que orava por nós aqui mencionava isso especificamente. Auxilia-nos, porque nós somos sacerdotes das nossas famílias. Disse que o homem é sacerdote da sua família, porque é responsabilidade dele, preste atenção, criar um ambiente propício para a manifestação de Deus dentro do seu lar. Mas se a sua própria alma eterna não estiver salva, como você vai criar esse ambiente, meu irmão? Você está morto em seus delitos e pecados, fazendo tão somente aquilo que satisfaz a sua natureza caída, dando vazão aos seus sentimentos pecaminosos, alienado de tudo aquilo que aponta para a majestade de Deus. Em outras palavras, é por isso que quando nós vamos fazer uma leitura do Saltério, dos 150 salmos, nós precisamos levar o Salmo 1 em consideração. O Salmo 1 é uma ferramenta exegética para a compreensão de todas as demais orações e canções que nós temos ali. Porque se nós não compreendermos o Salmo 1, e o escritor bíblico nunca coloca uma informação em dado lugar sem que ela seja relevante, nós não compreenderemos o que haverá de vir no final. Lembre do Salmo 1. Mas que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? Etimologicamente,
Ímpio é aquele que tem prazer em quebrar o mandamento. Portanto, feliz é o homem que não se aconselha com aquele que está quebrando o mandamento, transigindo as regras. Como você pode ser feliz se aconselhando com alguém assim? Mas também, mais que feliz, é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Grosso modo, escarnecer é conhecer o que deve se fazer, mas não fazer e ainda tirar chacota daquele que faz. Ah, lá vai o crente massa de manobra, bobinho, Maria vai com as outras, aquele que só dá grana ao pastor. Esse é o que escarnece. Vocês compreendem, irmãos? E bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Nós não precisamos ir para o hebraico. O que é pecar? Pecar é errar o alvo, não é assim? Se você se encontra no caminho daquele que está no caminho errado, como você pode chegar ao lugar correto? Portanto, para compreendermos a beleza do saltério, nós devemos levar em consideração que feliz é o homem que se afasta de tudo isso e que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Faça uma avaliação das demais canções com base nessa premissa e você perceberá que o salmista tem razão. Nós podemos aplicar isso aqui. Como você pode criar um ambiente de adoração no seu lar, meu irmão, se você ainda é ímpio? Tem prazer em quebrar o mandamento, olha para o seu filho e diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ou quando você é que conta aquela piada imoral. Ou quando você não se encontra ainda no caminho correto e está dizendo para sua esposa e para os seus filhinhos: venham atrás de mim que eu sei o que eu estou fazendo. Sabe nada, meu irmão. Meus irmãos, vocês compreenderam a seriedade? Sim ou não? Nós precisamos salvar a nossa própria alma. E você tem que ter certeza de que está salvo. E a Bíblia nos assegura isso. Amém? Uma vez salvo, meu irmão, Deus vai lhe dotar com as ferramentas que você precisará para implementar dentro da sua casa os valores do reino de Deus. Porque eu entendo, e essa é uma teologia que era poderosa no século XVII, no período áureo da nossa amada igreja chamado período puritano. Ele perdeu muito ao longo desses séculos, mas eu louvo a Deus que vez ou outra, garimpando boa literatura cristã, você vai encontrar livros tratando dessa premissa. Que premissa seria essa? Eu quero acreditar que na proporção em que Deus me confiou a minha igreja, porque eu sirvo na qualidade de pastor, Deus lhe confiou a sua família. Porque se eu sou sacerdote da igreja O Brasil para Cristo do Presidente Médici, você é o sacerdote da sua casa. A palavra sacerdote só possui essa conotação. É aquela pessoa que orienta outras até a presença do Senhor, através da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Não é assim, irmãos? Pois bem, se você é o sacerdote da sua casa, você acha que você reunirá as ferramentas que precisa? Aonde? Você aprenderá com quem? Se nada recebemos, se não nos for dado do céu, conforme as palavras de João Batista, por óbvio, irmãos, que nós temos que aprender com Deus. Livros e seminários de teologia podem aperfeiçoar aquilo que Deus tem nos dado, mas se o Senhor não for conosco, ainda que nós venhamos a ler todos os livros que tratem de relacionamento familiar, e ainda que nós venhamos a ter o vocabulário mais rebuscado e caminhar com toda a desenvoltura pelos corredores do saber humano, com mestrados e doutorados e pós-doutorados, nós não chegaremos a lugar algum. Porque a palavra de Deus nos assevera que Deus constituiu uns para apóstolos e outros para profetas, Efésios capítulo 4, versículo 11, e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Vamos pensar aqui a qualidade dos pastores, já que você é o pastor da sua família. Por que foi que Deus te constituiu pastor da sua casa? Ora, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para o desempenho do seu serviço. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Então você, meu irmão que se encontra aqui hoje à noite, é dotado por Deus. Uma vez que você já se rendeu ao senhorio dele e é uma nova criatura, para servir dentro da sua família, como alguém que aperfeiçoa a sua esposa e filhos, que desempenha o seu serviço para a maior glória de Deus, e que tenha a ambição de edificar a sua casa sobre a rocha, que é Cristo.
E você faz isso com que finalidade? Versículo 13: até que a sua família chegue à plena unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Irmãos, isso é sublime. Por quê? Você deve servir a sua família dessa maneira. Versículo 14: para que a sua esposa e filhos não sejam como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que os induzem ao erro. Então você, meu irmão, é o líder espiritual da sua casa. E você deve servir a sua família de tal forma que ela não venha a como uma criança ser conduzida pelos charlatões que há por aí. E eu me refiro a pessoas das mais variadas categorias, que estão dentro das mais variadas instituições, nos oferecendo todo tipo de coisa sem futuro. E se não houver discernimento, meu irmão, você vai estar colocando a sua família num bote furado. Aquelas pessoas preciosas que Deus confiou a você. Uma pergunta: você consegue perceber como a sua teologia afeta a sua vida até esse momento, sim ou não? As pessoas às vezes falam assim: teologia é para pastor, teologia é para seminarista. Não, meu irmão, teologia é para quem se relaciona com Deus, porque teologia é o estudo de Deus. Deus requer uma conduta de você, meu irmão. É o que nós estamos pensando. A conduta de homens que se relacionam com Deus. E o primeiro ponto é a sua conduta como sacerdote da sua casa. Escrevendo para pastores, Paulo diz assim: procura apresentar-te aos homens aprovado. É assim? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se às autoridades constituídas aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós oramos e nós mencionamos, e eu reafirmei que nós somos sacerdotes dos nossos lares. Portanto, eu quero acreditar que textos como esse se aplicam a mim na qualidade de líder espiritual da minha casa. Eu devo, enquanto marido e pai, apresentar-me a Deus aprovado, como um líder espiritual que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Quando nós estamos doentes, nós procuramos o médico mais despreparado, é assim? Quando nós estamos com a demanda na justiça, nós procuramos aquele advogado mais chinfrim. No jargão do juridiquês, o pessoal chama de porta de cadeia. São esse tipo de profissionais que nós procuramos? Não, irmãos. Quando nós estamos com problemas de saúde, demandas na justiça ou qualquer uma outra coisa que precisa ser trabalhada por um profissional, grosso modo, nós precisamos dos melhores ou procuramos os melhores. Ou se não conseguimos o melhor, nós vamos procurar o melhor que o nosso dinheiro pode pagar. Mas às vezes, quando nós estamos pensando coisas espirituais, nós relegamos a nossa alma, que é eterna, aqueles que não são os melhores no que fazem. E aqui eu me aplico a nós enquanto maridos. Porque eu tenho certeza absoluta que se você tivesse que confiar a sua família a um terceiro homem, que não você só confiaria ao melhor. Mas Deus é tão magnífico em tudo que faz que Ele não confia a saúde espiritual da nossa família a um terceiro. Ele confia a nós. Portanto, irmãos, nós precisamos fazer valer a confiança de Deus, nos apresentando perante Ele como homens que não têm do que se envergonhar. Que se o pastor disser: abra a tua Bíblia aí, varão, em Abacuque, você abra agora, pastor. Abre em Obadias, eu abro também. Agora vai lá para o Novo Testamento, abre em Judas e você vai abrir também. Não significa dizer que você vai pegar a tua Bíblia e abrir exatamente na página, porque você não é vidente. Mas você vai ter uma orientação bíblica de saber que aquele documento é Antigo Testamento, o profeta menor deve estar mais ou menos nesse recorte do livro.
No Novo Testamento eu tenho que procurar nessa área, é mais para o final. Mas há homens a quem Deus confiou a responsabilidade de cuidar da sua esposa preciosa e dos seus filhinhos queridos, que o pastor faz. Abre a tua Bíblia em Apocalipse e ele faz aquela metralhadora gospel assim, irmãos, ó. O que é que ele está dizendo com isso? Que é um imperito, que não conhece. Vai conduzir como, varão? Logo é nossa obrigação, nós que temos um relacionamento com Deus, nós que queremos ter uma boa conduta com Ele, dominar a palavra dEle. Porque é nossa responsabilidade alimentar a nossa família. Malaquias 2,7 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isso não nos honra, irmãos? Eu me sinto honrado com isso. Um arauto, um proclamador, um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque, dentre outras coisas, além de prover, também é nossa missão enquanto sacerdotes servir e proteger. Eu não gosto de riscar a minha Bíblia, irmãos. Eu tenho dificuldade de riscar a minha Bíblia. Já comecei a riscar alguns livros, mas a Bíblia ainda não consegui riscar. Eu acho bonito quem risca, pinta, facilita demais. Mas eu vou tentar. Mas há uma passagem bíblica que é grifada na minha Bíblia. Essa eu fiz questão de grifar. E orei para que Deus escrevesse sobre as tábuas de carne do meu coração. Pastor, qual é a passagem que você grifou na sua Bíblia? Provérbios 27, 23 e 24. Que diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque a riqueza não dura para sempre, e nem a coroa de geração em geração. Em outras palavras, procure conhecer qual o estado da sua família. Cuide das pessoas a quem Deus confiou a você. Porque dinheiro hoje você tem, amanhã você não tem. Uma casa bacana no Presidente Médici, ora você tem, amanhã você não tem. E quando os anos se passarem, você pegar o álbum de família, você não vai olhar para aquelas fotos e dizer: meu amigo, olha essa reforma que eu fiz. Neste ano aqui eu tinha um carrão do ano, era a coisa mais linda do mundo. Sabe o que é que vai falar o seu coração, varão? Daqui a 40 anos, quando você pegar os álbuns de fotografia: olha, mulher, o fulaninho, janelinha, caiu o dentinho aqui, olha o joelho dele arranhado, eu lembro dessa queda, eu lembro aqui dessa viagem, foi maravilhosa. Você não vai lembrar de quanto você gastou de combustível, nem o que você gastou naquele restaurante bacana que você comeu, você só vai lembrar dos laços de amor que Deus criou para você. E se nós não guardarmos o coração, nós vamos, irmãos, assim como as pessoas que não conhecem a Jesus, substituir o ter, T-E-R, pelo ser, S-E-R. Jesus nos convida, à luz da sua palavra, para sermos e não para termos. É bem verdade que beber e comer e se vestir e ter um teto para nos proteger do sol e da chuva e um carrinho para andar é para ontem. Mas de que adianta o homem se ele ganhar o mundo inteiro, encher o quarto dos filhos dele de todo tipo de bugiganga, se no final aquela alminha preciosa que você tomou nos braços e conviveu com ela por 40, 50, 70, 80 anos não estiver na glória com você? Vocês percebem, meus irmãos? Às vezes é melhor abrir mão daquela hora extra que vai te tirar 2 horas a mais de fora do teu lar para passar 2 horas jogando bola com teu filho no quintal. Dá um abraço nele, descobre qual é o time de futebol preferido dele, gasta tempo com teu filho. Às vezes, irmãos, nós falamos que não temos tempo porque o nosso filhinho quer brincar conosco e passamos 3 horas no WhatsApp conversando porcaria no grupo do futebol, irmãos. O Hernando Dias Lopes diz algo assim que eu acho fenomenal. Ele diz: quando os nossos filhos são pequenininhos, eles choram para brincar com a gente e nós não temos tempo de brincar com eles. Quando eles se tornam adultos, somos nós que choramos para ter tempo com eles e eles não têm mais tempo de ficar conosco.
Servir, irmãos. Às vezes é melhor comer cuscuz com ovo, abraçado com a sua esposa e com seus filhos, do que fazer 300 horas extras durante 3 anos para fazer uma viagem um final de semana, preocupado com a fatura do cartão. Deus te abençoou, meu irmão, com algo a mais, aproveite isso para a glória de Deus. Mas se você é como eu, tem que suar um pouquinho a mais para colocar o pão, aproveite o tempo, porque a vida passa depressa. Em suma, é seu dever enquanto líder espiritual da sua casa, implantar no seio da sua família os valores espirituais do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Você precisa salvar a sua alma. Ter certeza do seu compromisso com Deus. E depois servir bem na qualidade de sacerdote do seu lar. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, nós precisamos servir também na qualidade de maridos. Por quê? Porque o casamento é um símbolo da união de Cristo com a igreja. Desta forma, que espécie de comportamento o Senhor requer do homem que se dispõe a atuar nessa função? O que esse homem deve fazer? O que é que Deus espera de um homem que quer relacionar-se? Efésios capítulo 5 nos diz assim, perceba, nós vamos caminhando em Efésios, capítulo 2, capítulo 4, agora capítulo 5. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou. Eis pelo menos, irmãos, 2 dos comportamentos de Cristo que devem estar presentes no nosso comportamento na qualidade de maridos. Sempre em mente, nós estamos estudando aqui, a nossa conduta perante o Senhor. A princípio, a conduta enquanto sacerdote, agora a conduta enquanto marido. Em primeiro lugar, irmãos, santidade. Vamos sempre associar a figura do homem com a figura do sacerdote. No Antigo Testamento, foi escrito assim com relação aos sacerdotes. Êxodo 28:36. Moisés estava partindo para o final de toda a indumentária sacerdotal, e uma das últimas características da roupa do sacerdote deveria ser a mitra. E Moisés diz assim, farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete. Santidade ao Senhor, estava na testa do sacerdote. Santidade ao Senhor. Essa é uma característica de Cristo, irmãos, que deve estar presente na vida do marido cristão. Porque muito do comportamento do marido é prejudicado por conta do seu estilo de vida. Aquela máxima, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Às vezes nós não falamos com os lábios, mas nós falamos com o nosso comportamento. Isso tem, irmãos, atrapalhado muito as nossas famílias. Porque antes de qualquer coisa, um homem de Deus é um homem de caráter. É um homem de caráter. Deus se preocupa com caráter, irmãos. Deus se preocupa tanto com caráter que se você fizer um estudo dentro do Novo Testamento acerca das qualidades de quem deve servir na qualidade de diácono e presbítero, e o Novo Testamento entende presbítero e pastor como a mesma coisa. Aqui nós fazemos divisão, né? O presbítero, geralmente, em nossas igrejas evangélicas, ele faz parte do conselho da igreja, é aquele irmão que serve ali na liderança, e é o pastor que está à frente do rebanho. Biblicamente falando, essas funções são intercambiáveis. Na verdade, as palavras são sinônimas. Aquele que é pastor é presbítero, que é presbítero é pastor. Dito isso, quando nós analisamos as listas que nos são sugeridas acerca daquilo que Deus procura num homem para que ele sirva na qualidade de líder, há uma característica que encabeça todas as listas. A primeira lista de características de alguém que devia servir é a lista que nós encontramos em Atos capítulo 6. O contexto de Atos capítulo 6 é que os apóstolos estavam sobrecarregados, cuidando dos órfãos e das viúvas, e a igreja precisava instituir diáconos. Os diáconos precisavam ter 3 características. Eles precisavam ser homens de caráter, ser cheios com o Espírito Santo
e precisavam ser homens de sabedoria. É interessante notar que sem o Espírito Santo nada de bom acontece. Mas a primeira característica não é ser cheio com o Espírito Santo. A primeira característica é ser um homem de caráter. De Atos capítulo 6 a 1 Timóteo capítulo 3, irmãos, se passam praticamente 30 anos, a lista agora aumenta consideravelmente. Mas quando você olha para 1 Timóteo capítulo 3, Paulo diz assim: é necessário que o bispo, que o pároco, que o presbítero, que o poímenos, você pode escolher qualquer palavra, o contexto é o mesmo, seja irrepreensível. E a palavra é a mesma, tem que ter caráter. Terceira lista. Semelhantemente, 1 Timóteo 3,8, quanto ao diácono é necessário, por necessário, leia-se, inegociável, ele tem que ser. Qual é a característica? Irrepreensível. Alguns têm respeitável. Quando você olha na língua em que o Novo Testamento foi escrito, é a mesma coisa. Caráter. A última lista, Paulo escreve para Tito: bispos e diáconos, presbíteros e diáconos precisam ser irrepreensíveis. Nós precisamos levar esses valores para a nossa família nessa geração, porque a geração passada, pelo menos dentro da minha experiência, conseguiu. Eu escuto quase que em todos os lugares onde eu vou, pessoas que já estão assim com a oportunidade de ter cabelos grisalhos, dizendo: eu aprendi a ser homem com meu pai. Sabe por que eu compro e pago? Porque eu aprendi com meu pai. Sabe por que eu prometo e cumpro? Porque eu aprendi com meu pai. Mas a nossa geração tem perdido isso, irmãos. E nós precisamos resgatar, porque nós somos homens de Deus. E esse resquício de caráter, e eu espero não estar exagerando, está se perdendo, viu, irmãos? E se nós não restaurarmos isso que aprendemos com o vovô e com o papai, talvez os nossos netos não tenham o prazer de dizer: eu compro e pago porque eu aprendi com meu avô, que ensinou ao meu pai. Se você não se emociona com isso, meu irmão, alguma coisa está errada, porque parece que eu estou vendo o meu pai aqui, e o pai dele aqui. Amém, irmãos? E eu sei que vocês estão vendo o papai e o vovô de vocês também, e os filhos dos filhos de vocês precisam ver vocês em momentos como esse. Caráter, santidade, mas também, irmãos, amor. Amor. A igreja pode se levantar para duvidar de qualquer coisa, menos que Cristo a ama. Enquanto o nosso irmão Precioso cantava aquela primeira canção aqui, vocês viram o que passava ali? Amor. O comportamento do Senhor Jesus ao longo de toda a sua vida, e sobretudo no ponto mais alto da vida dele, que foi a crucificação, servem como uma prova incontestável de que ele nos ama. E uma vez que ele nos deu o exemplo, ele diz: olhem para mim e amem as suas esposas assim como eu amo a minha igreja. Irmãos, essa é a maior das nossas responsabilidades. O maior legado que você deixará para os seus filhos, e preste atenção, esse é o ponto alto da minha breve reflexão hoje à noite, é a lembrança que eles vão ter para o resto da vida de como você tratava a sua esposa. Em todas as casernas militares está escrito assim: a palavra convence. Quem aqui já teve o prazer de servir sabe do que eu estou falando. Mas o exemplo arrasta. Os grandes líderes, irmãos, sempre são exemplos, sempre estão à frente. Eles são os primeiros a pisar no campo de batalha e são os últimos a sair. Ninguém fica para trás. E a nossa família e as pessoas que nos conhecem devem ver isso em nós. Amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Interessante que esse amor é um amor despretensioso. A nossa esposa não tem que fazer absolutamente nada para que nós venhamos a amá-la. Até porque o que é que a igreja faz para merecer o amor de Jesus? Ela não faz nada. E o exemplo que nós temos é esse.
Nós devemos amar, porque somos amados, amados por Deus, e a sua prova é inafastável. E esse amor, irmão, servirá para fazer com que a nossa missão, ela ocorra com sucesso sobre a face da terra, porque eu disse para vocês, eu creio que assim como eu vou prestar contas das ovelhas que me foram confiadas, eu vou prestar conta também da minha família, e vocês vão prestar contas da família de vocês. E eu fico preocupado com aquele irmão que dá um soco na mesa, né? Esse irmão ainda não conhece a Jesus. E diz assim, quem manda aqui sou eu. A esposa vai falar, ele fala assim, cala a boca. Esse irmão um dia vai se encontrar com alguém que é mais macho do que ele. Deus pode dizer assim, ô machão, vem cá, cava da peste, dá um murro aqui no meu trono para ver se tu é arrochado mesmo. Meus irmãos, quando eu penso que eu terei que me apresentar ao meu Deus para dar contas do relacionamento que eu tive com a minha esposa e filhos, eu faço como Moisés disse, eu me apresento em temor e tremor. Porque Ele é santo, irmãos. Ele sabe aquilo que acontece no interior do nosso lar, aquilo que se passa no nosso coração. E eu creio que a oração do irmão que antecedeu a minha fala foi cirúrgica. Senhor, auxilia-nos a ser da maneira como Tu quer que nós sejamos. Dá-nos aquilo que nós precisamos, Senhor. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. John Bunyan foi aquele pastor precioso que escreveu O Peregrino. Mas antes de escrever O Peregrino, ou quando escrevia pelo menos, ele foi preso por pregar o Evangelho. Ele passou 12 anos preso, a sua família passando necessidade, os seus 5 filhos e esposa sobreviviam porque a filha mais velha era cega de nascença, e ela pedia esmolas próximo ao presídio onde John Bunyan se encontrava preso. Ele passou 12 anos, irmãos, dormindo numa cama de palha podre, sem poder trocar de roupas. O banheiro dele era um balde de madeira que passava meses sem ser esvaziado. Uma cela 2x2. Um dia, um irmão precioso da igreja foi visitar o John Bunyan nessa condição. E ele disse que quando chegou na cela dele, havia uma pequena fresta e entrava um pequeno raio de luz solar e o Bunyan ficava olhando assim detidamente para o horizonte através daquele pequeno fecho de luz, e o diácono, o irmão precioso, olhava para aquele cenário fétido, e quando olhava para o rosto do pastor mais parecia o rosto de um anjo, diz ele, e ele ficou sem entender nada, disse, a tua filha está pedindo esmola lá embaixo, os teus demais filhos estão passando fome, a tua esposa é só pele e osso, o teu rebanho perece porque você não está lá para guiá-lo, a tua condição aqui é deplorável, e no entanto eu olho para ti, e o teu rosto mais parece o rosto de um anjo. O que é que tu estás esperando? Ele respondeu assim, eu estou esperando para ver qual é o propósito de Deus em tudo isso. Esse homem tinha motivos, irmãos, para dar um soco na mesa, para chutar o balde, literalmente. Sim ou não? E nesse contexto, conversaram com a esposa dele. O que você acha do comportamento do seu marido, que não quer apostatar da fé, para vir cuidar de você e dos seus 5 filhos? E ela disse, marido? Deus não me deu meramente um marido. Deus me deu uma pregação diária de como Cristo trata a igreja. Amor, irmãos. Amor. Nós precisamos salvar as nossas almas para servir como sacerdotes idôneos, para sermos os maridos que Deus espera que nós sejamos. Mas também, irmãos, nós precisamos cuidar bem dos nossos filhinhos. Por quê? Porque lá em Efésios capítulo 6, vamos lá, olha como essa carta é bela. Você começa sem salvação. Agora, meu irmão, você já é vetor de orientação para pessoas que dependem de você. Deus é sublime, não é?
Isso é maravilhoso, meus irmãos. Olha só a responsabilidade que Deus, através da pena do apóstolo Paulo, está colocando sobre mim e sobre você. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra dikaios, a palavra justiça, significa fazer o que deve ser feito. Trazendo para uma espécie de nova tradução na linguagem de hoje seria: filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, porque isso é a obrigação de vocês. Os filhos não têm que receber tapinhas nas costas porque nos obedecem. Se são filhos, devem obedecer. Biblicamente falando, o parâmetro é esse. De modo que os nossos filhos devem ser vistos como nossos discípulos. Porque se a família, é uma igreja, você é o sacerdote, a sua esposa, a tua auxiliadora idônea, os teus filhos são a nave do templo para você, são os teus discípulos, as tuas ovelhas. Elas devem obediência bíblica a você. E discipular nada mais é do que ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus na proporção em que nós mesmos estamos seguindo. Eu vou repetir. Discipular nada mais é do que ajudar outras pessoas a seguir a Jesus na proporção em que nós mesmos estamos seguindo. Olha como recai no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque esses três não podem discipular, não estão seguindo a Jesus. Um é ímpio, outro é pecador, outro é escarnecedor. E esse pecador aqui não é aquele que foi salvo ainda, porque todos somos pecadores, os irmãos entendem, não é? É aquele pecador que ainda não teve um encontro com Jesus, obviamente. Portanto, quando Paulo diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais, é porque ele pressupõe que você está no caminho certo. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque se vocês obedecerem aos vossos pais, vocês vão se dar bem. A obediência dos nossos filhos, quando eles estão dentro da nossa casa, prestem atenção, irmãos, foi a maneira que Deus encontrou de fazer os nossos filhos glorificarem a Ele, enquanto eles estão sob a nossa responsabilidade. O seu filho não pode fazer o que ele quer, porque você impõe regras a ele. Isso limitaria a capacidade do seu filho ter de glorificar a Deus. Porque se o seu filho está sob a sua responsabilidade, grosso modo, ele só pode fazer aquilo que você permite. Mas, biblicamente falando, como todas as ordens que você vai dar contribuirão para a maior glória de Deus, mesmo sob a sua responsabilidade, o seu filho pode viver 100% para a glória de Deus, porque obedecendo a você, biblicamente falando, ele estará obedecendo aos princípios estabelecidos por quem? Por Deus. Quando você não consegue impor esses princípios ao seu filho, até a capacidade bíblica que Deus deu a ele de glorificá-lo, estando sob a sua responsabilidade, é prejudicada. Vocês conseguiram compreender, irmãos? Amém? Quando os nossos filhos não têm a quem obedecer, a adoração devida a Deus por parte deles fica prejudicada. Por quê? Porque o relacionamento que o nosso filho tem conosco serve como referencial para a vida dele em todos os demais aspectos, de como ele deve honrar a Deus e as autoridades. O exemplo do pai dentro de casa influenciará o comportamento do filho para o resto da vida dele. E Deus está tão preocupado com isso que no versículo 2 e 3 de Efésios capítulo 6, ele diz assim: honra ao teu pai e à tua mãe. A palavra honrar aqui, irmãos, possui a mesma raiz da palavra estimar, ter em consideração, ter em grande estima, ponto alto da vida. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo: tenha o seu pai em grande consideração, estime-o ao seu pai,
Honre ao seu pai. É a raiz da palavra Timóteo. A palavra Timóteo é a junção de duas palavras, essa palavra aqui, tímina e theos. Grosso modo, a tradução do nome Timóteo significa aquele que honra a Deus, aquele que estima a Deus, aquele que valoriza a Deus. Aplicando esse contexto, filho, valorize o seu pai, honre ao seu pai, estime ao seu pai. Para quê? Duas coisas. Para que você se dê bem na vida e para que os seus dias de vida se prolonguem sobre a face da terra. Meus irmãos, vocês conseguem perceber como a nossa teologia influencia a nossa vida, sim ou não? Deus está dizendo para o seu filho olhar para você e, espiritualmente falando, ver o versículo que diz: seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Essa é a mais importante missão que nós temos, irmãos. Ganhar dinheiro, colocar o pão na mesa, isso é urgente. Mas nós devemos ter cuidado para não substituir o que é urgente pelo que é importante. Urgente é ter o que comer, o que beber, pagar a mensalidade do filho, a parcela da casa, do carro, pagar o cursinho de inglês. Vocês estão entendendo? Isso é para ontem. Mas o que é importante? Importante, irmãos, é oferecer tudo isso à nossa família, sem permitir que as almas eternas deles se percam para todo sempre. Porque se vocês pudessem fazer uma entrevista com o médico mais famoso, o advogado mais famoso, o engenheiro mais famoso, o cantor mais famoso, pense em alguém ricaço, que não é servo de Deus e que inevitavelmente, se morrer nessa condição, vai queimar eternamente no inferno. Conversa com o papai e a mamãe dessa pessoa e pergunta assim: o que você daria em troca da alma eterna do seu filho? Talvez essa pessoa dissesse assim: eu preferia saber que o meu filho chega em casa molhado e suor todo dia, pelo trabalho difícil que ele tem, pelo prazer de viver toda a eternidade ao lado dele na glória. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que ser rico é pecado, absolutamente. E nem que chegar em casa suado afeta a dignidade de quem quer que seja. Eu creio que os irmãos estão me entendendo, amém? Eu só gostaria de aconselhar vocês a não se deixar levar pelo espírito da nossa época, que diz que você tem que dar tudo ao seu filho. Quem foi que disse? Quem disse que você tem que dar ao seu filho o que você não teve? Lembra da tua infância, você era feliz, meu irmão. Fazendo teu carrinho de lata, procurando a havaiana no lixo para fazer o pneu, cortando o dedo na linha da pipa, furando o pé com a ponta do peão, fugindo lá de seu Zé quando pegava a goiabinha lá do quintal. Você era feliz. Mas alguém nos disse em algum momento que nós temos que dar ao nosso filho tudo que a gente não teve, e a gente está morrendo por isso, perdendo as nossas famílias. Os nossos filhos não têm a quem seguir porque só conseguem ver uma tela. Meus irmãos, a coisa é tão preocupante que há famílias que, quando o filhinho tem uma crise alérgica na escola, o professor tem que ligar para a babá porque a mãe não sabe que tipo de coisa prejudica o filho. A mãe não sabe qual é a comida preferida da filha. O pai não sabe nem para qual time de futebol o filho torce, irmãos. E dentro dessa situação tão difícil, desse mundo que jaz no maligno, o Espírito Santo tem bradado dizendo: meu irmão, pisa no freio. Porque o teu filho tem que ter você como referencial. E como é que o teu filho vai saber como tu és se tu sai de manhã, ele está dormindo, tu chega de noite, ele já está dormindo de novo? Aí no sábado tu trabalha até meio-dia, aí de tarde você vai fazer a feira, aí de noite você vai ter que fazer algum outro compromisso, aí no domingo vem toda aquela correria de novo. Meus irmãos, não vale a pena passar pela vida sem ter vivido. Encontre condições de gastar tempo de qualidade com a sua família. Seu papai e a sua mamãe. Com aquelas pessoas preciosas que Deus nos deu para amar e para cuidar. Essa é a mais importante missão que nós temos. E aqui, irmãos, já que eu passei 1 minuto do tempo, já é 9:01, eu quero oferecer alguns conselhos a vocês, e esses conselhos, irmãos, eu tenho procurado aplicar à minha própria vida.
alto da nossa breve reflexão aqui, a conduta de homens que se parecem com Jesus. Jesus amava o Pai? Conselho para você hoje à noite. Se Deus ainda te concede a benesse de ter o teu papai aqui, pega o teu celular, meu irmão. Não manda uma mensagem, não. Liga para ele. Mas se ele morar em Campina, quanto antes você puder, dá um pulinho lá. Chega nele, assanha aqueles cabelos brancos assim, coloca a mão no ombro dele e diz assim: eu te amo, meu velho. E oro para que Deus me conceda a graça de ser para o meu filho o que o Senhor foi para mim. Se você tem outra pessoa que exerceu essa figura na sua vida, faça isso por ela. A mamãe está viva, senta no colo dela, afaga os cabelos dela e diz assim para ela: obrigado, viu, mãe? Obrigado. Depois pega o teu filho, já pode ter 40 ou 50, vai brincar com ele. Corre atrás dele, molha ele com a mangueira do quintal. Pega a tua filha, leva ela para tomar um sorvete, é o dia da princesa. É o dia do papai e da filhinha. Ela pode ter cabelinhos brancos já, vai com ela. Dá um abraço nela. Encontre demais pessoas preciosas que você tem na sua vida. Gaste tempo com elas. Diga que você ama, que elas são importantes para você. E você vai ver que isso é o que faz a vida valer a pena. Meus irmãos, de quanto a gente precisa para fazer isso? De quanto? Precisa de um carro do ano, precisa de um carro do ano para ir na casa do seu pai e dar um beijo nele. Você precisa terminar a reforma caríssima que está fazendo para fazer um churrasco para a tua família lá, para os teus melhores amigos. Meus irmãos, nós já somos felizes agora. Você é feliz. E eu sou também. Então não postergue essa felicidade, não. Não diga eu vou ser feliz amanhã quando eu adquirir isso ou aquilo, não. Nós somos felizes, irmãos. Porque nós sabemos de onde nós saímos. Nós sabemos onde nós estamos. E nós sabemos para onde nós vamos. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu creio que essas são condutas que nos assemelham a Jesus. Amar as pessoas que Deus nos confiou para amar, servir de modelo e referência para elas. E no final, irmão, se Deus permitir olhar para trás, para a nossa própria jornada, para os relacionamentos que Deus nos confiou, dizendo assim: valeu a pena. Valeu a pena. Amém, meus irmãos? Que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, em nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos ao Senhor profundamente. Nós agradecemos ao Pai pela preciosa igreja Ação Evangélica do Presidente Médici. Meu Deus, eu não estive aqui compartilhando nada novo com esses irmãos preciosos. Tudo isso, ó Deus, esses irmãos queridos já sabiam. Porque são pessoas que te amam, Jesus. Que têm contato com a tua palavra. Que são cheios do teu Espírito Santo. E que querem, meu Deus, te servir da melhor maneira possível, como sacerdotes, como maridos, como papais. Mas, meu Deus, a tua palavra, ela tem o poder de sempre falar de uma maneira poderosa ao nosso coração, de uma maneira nova. E foi nisso que eu estive confiando, ó Deus, hoje à noite aqui. Porque eu sei que esses irmãos preciosos conhecem a Epístola de Paulo aos Efésios. Eu sei que eles já ouviram tantas ministrações preciosas nesses textos que nós estivemos aqui compartilhando.
mas que o Teu Espírito Santo possa, em graça e misericórdia, agregar algo novo, ó Deus, àquilo que nós já sabemos. Para quem sabe, meu Deus, nós venhamos a ter uma conduta cada vez mais semelhante à Tua. Eu também oro pelo meu amigo, tão querido de tantos anos, pastor Hamilton, um homem que tem servido com tanta fidelidade a essa igreja e ao Senhor em primeiro lugar, que é modelo de marido, de pai, uma pessoa que conheço, que caminho ao lado há tanto tempo. Obrigado por cada presbítero, por cada diácono, por cada obreiro, e bem assim por todos os demais homens, desde os mais maduros até aquele que se encontra ainda no colo da sua mamãe. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida desses homens valorosos, desses homens preciosos, desses homens apaixonados pelo Senhor. E que o poder do Espírito Santo, meu Deus, atue de uma maneira tão preciosa na vida de cada um deles, de modo a fazer com que eles venham ser bênção, não apenas em suas famílias, em primeiro lugar, na sua igreja local, em segundo lugar, mas também para a tua cidade, para todo o mundo, no poder do Espírito Santo. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.